Olá, meninos e meninas. Você já parou para pensar por que cooperamos? Porque a gente, em geral, coopera com a sociedade, com as outras pessoas, em geral. Então, na natureza, a economia, a guerra, até o dia a dia parecem premiar quem pensa em si mesmo, né? O egoísmo, que você parece ser uma vantagem ser egoísta, né? Os mais rápidos, os mais fortes, os mais espertos ganham. Mas, curiosamente, a cooperação, ajudar o outro e ser ajudado é uma das forças mais poderosas da evolução. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Basicamente foi essa pergunta que então o cientista político Robert Axelrod, que é da Universidade de Michigan, ele quis responder isso aí nos anos 1980, por aí. E para responder essa pergunta de cooperação, ele usou um jogo clássico de teoria dos jogos, que chama O Dilema do Prisioneiro. Então ele conta essa história no livro dele, né? A Evolução da Cooperação, que é um livro que eu recomendaria muito, que era um livro muito importante, todo mundo lê. Então, o jogo do prisioneiro funciona assim: duas pessoas foram presas, elas não conseguem se comunicar de jeito nenhum, não podem combinar nada entre si. Eles estão em duas celas separadas. Cada um pode ficar em silêncio. Isso seria cooperar, se não entrega o outro, ou trair o outro, que seria delatar. Então você, cada rodada, você ou coopera ou delata. E a pontuação ou a punição, então, desse jogo depende das escolhas. Então, se por exemplo, se os dois cooperam, ninguém fala nada, os prisioneiros, ambos ganham uma pena leve, vamos dizer. Cada um ganha 3 pontos, que é uma pontuação boa para os dois. Não é excepcional, mas é bom para os dois. Se um trai e o outro coopera, vamos dizer, um trai e o outro coopera, o traidor sai livre e ganha 5 pontos. E aquele trouxa, vamos dizer, que cooperou com o traidor, leva o pior, ele ganha 0 pontos. Então a melhor pontuação que você pode ganhar no jogo é 5 pontos, você traindo e o outro cooperando. Se ambos traem, os dois se prejudicam, ganham 1 ponto cada. Então, racionalmente, trair parece mais seguro, né? Você fica traindo, você nunca vai ser o trouxa. Mas se todos pensarem assim, todos perdem no longo prazo. Porque se você fica entrando em combate, você só ganha 1 ponto de cada um. 2 pessoas que cooperam ganham 3 pontos cada rodada, né? Então esse é o dilema central da cooperação. Como você vai conquistar o outro prisioneiro a cooperar com você? Então Axelrod, ele teve uma ideia bastante genial. Ele criou um torneio de computador e convidou matemáticos, psicólogos, biólogos, até ele convidou Richard Dawkins e cientistas de várias áreas para enviar estratégias que jogassem o dilema do prisioneiro repetidas vezes, né? E cada programa jogaria contra todos os outros programas do torneio. Ele também ia jogar contra ele mesmo, o próprio programa, e também alguns programas aleatórios que o Axelrod tinha feito lá, meio imprevisíveis assim. E o que acumulasse mais pontos no final seria então o programa vencedora desse campeonato. E o resultado foi muito surpreendente, ele surpreendeu todo mundo. Os especialistas, então, em teoria dos jogos, em computação, enviaram programas bastante sofisticados, cheios de cálculos e previsões e etc. Mas a estratégia campeã, que ganhou tudo, não era a mais complexa. Na verdade, era o mais simples de todos. E era o mais simples de todos, chamado Tit for Tat. Em português seria alguma coisa assim, olho por olho, alguma coisa assim, o programa Tit for Tat. E o Tit for Tat foi criado por um psicólogo e matemático russo chamado Anatol Rapoport.
E o Rappaport, ele também era pacifista e estudioso da paz, que é bastante interessante neste contexto. E ele acreditava que conflitos, tanto entre nações quanto entre pessoas, poderiam ser resolvidos pela lógica da cooperação, da diplomacia, por exemplo, não pela destruição. Porque destruição, guerra, é ruim para os dois países, nunca é bom. Pode ser que alguma vez seja bom alguém que conquista um território gigante e tal, mas vai morrer gente dos dois lados, não é uma coisa boa em geral. Em geral, os dois meio se destroem juntos, né? Então, a estratégia do Rappaport, né, do Tit for Tat, seguia apenas duas regras. Comece cooperando, primeira rodada, depois imite o comportamento do outro. Então, os programas jogavam, né, várias rodadas, um contra o outro, e ia ver o que ia acontecer. Então, se o outro cooperar, vamos dizer, o Tit for Tat continuava cooperando. Se o Tit for Tat foi traído, né, ele devolveria a traição na próxima rodada. É bastante simples, justa e absurdamente eficaz para esse jogo da dilema dos prisioneiros. Tit for Tat, então, venceu o primeiro torneio, mas o Axelrod, ele quis ter certeza, então organizou um segundo torneio mostrando os códigos e resultados do primeiro, para que todos pudessem estudar e tentar superar o Tit for Tat. Então ele liberou os códigos, todo mundo via, o Tit for Tat ganhou, blá blá blá, não tem uma estratégia melhor para ganhar. Então vários especialistas enviaram versões mais inteligentes ainda, mais elaboradas, justamente para vencer o torneio, né? Quem venceu de novo? Tit for Tat. Ganhou de novo, mesmo o pessoal sabendo o jogo do Tit for Tat, ele ganhou. E aí depois o Axelrod, então, ele fez campeonatos evolutivos, simulando gerações de estratégias, vamos dizer, competindo entre si, como se fosse uma seleção natural, né? O programa vencedor, ele teria mais participação na próxima rodada e etc, né? Então, como se os vencedores se reproduziam mais e os perdedores iam desaparecendo e tal. E ele jogou esses jogos milhares de rodadas. E quem continuava dominando? Tit for Tat. Então, o que o Rappaport, né, o que entregou o Tit for Tat, o Axelrod meio percebeu que Tit for Tat se tornou uma estratégia evolutivamente estável, que significa que uma vez estabelecido, vamos dizer, a estratégia está lá, está operando, boa parte da população está usando, não pode ser superado por outras estratégias. Ele virou uma estratégia meio geral. E o que havia de especial nesse programa simples? Então, muito simples, mas então Axelrod, no livro, que vale a pena ler, percebeu então que esse Tit for Tat, ele criava equilíbrio. Ele tinha um tipo de bondade sem ser ingênua, né? Ele tinha uma retaliação, mas não era vingativo. E ele perdoava quando o outro voltava a cooperar. Então, e ele também nunca começava a provocação, porque ele sempre inicia com uma cooperação, né? E ele só entra com traição quando o outro trai ele. Então mostrava que a cooperação pode evoluir espontaneamente, mesmo entre indivíduos egoístas, desde que existem 3 condições. Então, se você tem essas 3 condições, mesmo, vamos dizer, onde tem bastantes egoístas, você vai perceber que vai surgir cooperação. Interações repetidas, ou seja, se você sabe que vai encontrar o outro de novo, cooperar normalmente vale a pena. Você vê isso muito em política, por exemplo, pessoas que estão lá 8 anos no Senado, etc. Mesmo que você tenha ideias completamente diferentes, você sabe, vale a pena cooperar aqui, um pouco aqui e tal, porque no futuro, vamos ver. Memória do passado, você lembra o comportamento anterior do parceiro, então você sabe se ele te traiu, você já está mais esperto. E a possibilidade de retaliação. Quem trai sabe que pode ser punido. Então, vamos dizer, em outras palavras, então, a confiança evolui.
até que os dois ganham tanta confiança que começam a cooperar, porque é o melhor método de ganhar mais pontos de longo prazo. E até os egoístas aprendem que muitas vezes, ou quase sempre, vale a pena cooperar de alguma forma, de viver juntos. E essa lição, então, é muito interessante, porque se repete na vida real, e esses exemplos são maravilhosos. Ele escreve bastante isso no livro também, que durante a Primeira Guerra Mundial, em várias trincheiras, principalmente no início da guerra, soldados inimigos começaram a perceber que atirar o tempo todo era inútil. Matança era bastante inútil. Eles criaram uma espécie de cooperação informal, não atiravam durante certas horas, por exemplo, ou atiravam de propósito acima das cabeças, eles também avisando o inimigo com tiros previsíveis e tal. Porque eles pensavam, bom, se a gente faz isso, os nossos inimigos vão fazer isso com a gente. E é bom meio para todos nós, né? Que está aqui nas trincheiras. E era o tipo de tit for tat da guerra. Se um lado quebrava a trégua, a outra retaliava, né? Mas se voltava a cooperar, o ciclo de respeito meio se voltava, se restabelecia de novo. Então, até o meio de horrores de guerra, a lógica da cooperação emergia naturalmente. E ele não continuou porque os comandantes perceberam que isso estava acontecendo e inventou métodos de forçar eles a atacar com mais violência. E acabou essa cooperação. Mas se não tivesse tido essa interferência dos comandantes, teria continuado, provavelmente. Então, e na natureza a mesma coisa, por exemplo, várias espécies, por exemplo, pássaros, a disputa por território, um parceiro, raramente termina em luta física. Eles se exibem forças, cantam, mostram, levantam as penas, mas evitam o conflito direto. Por quê? Porque lutar é custoso para os dois. Porque mesmo que você vença, você sai talvez machucado, não consegue mais voar e você acaba morrendo também. E a natureza sabe disso. É melhor cooperar de certa forma dentro das regras, preservar energia, evitar ferimentos, do que sempre lutar. Quem é muito cabeça quente, normalmente se dá mal. Então, na natureza, como entre humanos, a sobrevivência favorece quem sabe equilibrar a firmeza, mas também a cooperação. Então, agora imagine um mundo em que todos fossem bonzinhos. Vamos dizer, todo mundo era uma espécie, por exemplo, uma espécie de pássaro, sei lá, um lobo, o que seja. Todos são bonzinhos. Um egoísta nessa população faria festa, né? Exploraria todos, trairia todo mundo e ganhava todos os prêmios possíveis. Mas ele terá filhos. E esses filhos provavelmente herdariam o comportamento egoísta. Depois de algumas gerações, os egoístas iam ser em mais número e eles iam começar brigando entre si, se desgastando. E nesse ambiente de um monte de egoísta, agora, os cooperadores voltariam a se destacar. E pouco a pouco a natureza encontraria então equilíbrio de estratégias. Alguns vão ser mais duros, outros mais colaborativos, mas em geral a cooperação prevaleceria, de alguma forma, ou de maioria das vezes, provavelmente. Então, a Axelrod basicamente resumiu tudo assim, que depois desse campeonato, tudo ficou absurdamente famoso, né? O próprio Richard Dawkins, no Gênio Egoísta, dedica um capítulo só ao livro do Axelrod, né? A melhor estratégia, então, é ser gentil, retaliar se for preciso e saber perdoar. Então, talvez isso é uma regra que a gente precisa lembrar de hoje. Cooperar, mas não ser bobo. Confiar, mas aprender. Competir, mas juntos. Alguma coisa assim. Então é isso. Espero que você goste. Escreva aqui nos comentários, faz perguntas. Eu respondo se você é educado. Tchau!